Olá, seja bem-vindo ao programa Logística em Movimento. Nós vamos conversar com o administrador Hélio Meirim, que é coordenador da Comissão Especial de Logística do CRA-RJ. E o tema dessa edição é Logística Verde. Seja bem-vindo, Meirim, tudo bem? Olá, Josué. É um prazer estar aqui de novo com você e com todos os administradores aí no Logística em Movimento. Meirim, o que seria a logística verde, que inclusive tem um dia mundial onde se comemora esse fato, essa modalidade de logística? Bom, Josué, quando a gente está falando de logística verde, nós estamos aliando, os conceitos logísticos com as questões ambientais, com as questões relacionadas a cuidados que nós temos que ter com o meio ambiente. Então, normalmente nós, profissionais de logística, quando usamos o termo logística verde, são ações relacionadas às atividades logísticas em que a gente busca, além de fazer todo o fluxo, de produtos, informações e pessoas, ter esse cuidado com o meio ambiente. E aí a gente pode citar algumas. Uma das ações que na logística a gente procura fazer nesse sentido são as questões relacionadas à logística reversa. Então, nós temos aí todo o caminho de volta para o produto. Quando nós estamos falando de logística reversa, nós estamos fazendo o caminho ao contrário. Então, imagina o Josué adquiriu um celular e, num determinado momento, esse celular ficou obsoleto, ele precisa de um celular melhor. E aí a gente tem que fazer, de uma forma consciente, de uma forma bem regrada, o caminho de volta. Pegar esse celular da casa do Josué e trazer ele de volta para que a gente possa tratar esse celular da forma adequada, para que a gente ajude o Josué a não descartar esse celular de uma forma, de repente, não adequada. Esse tipo de movimentação, esse tipo de atuação que a logística faz e outras empresas também fazem, é uma cópia daquilo que a natureza já faz, onde nada se perde, tudo se transforma. É verdade, José. Quando a gente trata da logística reversa, a gente poderia aqui dividir ela em duas grandes dimensões. Uma é essa em que a gente vai ajudar o Josué a descartar o celular dele de uma forma adequada, que é o que a gente chama de logística reversa pós-consumo, ou seja, o Josué já usou bastante o celular e aí precisa fazer com que ele retorne. E aí nós estamos falando que as empresas fazem isso por uma questão de sustentabilidade no meio ambiente, mas também por uma questão de buscar aproveitar alguma coisa que ainda tenha no seu celular que possa ser reaproveitada, ou seja, extrair dali alguma riqueza. E aí também, José, nós temos a logística reversa que a gente chama de logística reversa pós-venda. Imagina que o Josué comprou um tênis, ele achou super legal, super bacana, E aí, quando o tênis chegou na sua casa, você calçou e o tênis ficou um pouco apertado. E aí você precisa trocar esse tênis. Ou seja, o tênis está novinho, zero bala, mas você precisa fazer o caminho de volta. Você precisa devolver esse tênis para a loja para que ela faça uma troca. O nome também dessa operação a gente chama de logística reversa, está fazendo o caminho de volta, só que nesse caso é uma logística reversa pós-venda, ou seja, o Josué não chegou a usar. Ainda falando sobre logística verde, a gente acaba falando muito da logística reversa, mas tem outras atitudes dentro da logística que nós, profissionais, também podemos fazer para ajudar o meio ambiente. Posso citar aqui algumas. Por exemplo, controle de emissão de poluentes dos veículos. Então, cabe a nós, profissionais de logística, zelar pelo meio ambiente, e aí a gente tem uma predominância do modal rodoviário, então, se a gente tem uma operação intensa em caminhões, a gente busca medir como é que está a emissão de poluentes desses veículos. Cada vez mais a gente busca otimizar as rotas, também por uma questão de economia, mas também por uma questão de preservar o meio ambiente. Há outras ações também que podem ser desenvolvidas, na área de produção, na área de compras. Como se daria isso? Verdade, Josué. Por exemplo, na área de produção, a gente pode, dentro desse conceito aí de logística verde, de questões ambientais, buscar processos, por exemplo, que usem menos água ou que façam reuso de água. Então, eu, por exemplo, trabalhei em algumas indústrias em que a gente fazia coleta de água de chuva para usar em alguns processos que não necessitariam de água potável.
Então, hoje, Josué, grande parte dos centros de distribuições mais modernos e mais alinhados com essa questão ambiental, eles procuram fazer coleta de água da chuva para molhar o jardim, eles procuram usar iluminação natural para reduzir o consumo de energia elétrica. Então, quando você passa na estrada e vê uma série de armazéns com telhas translúcidas, né? Isso é para buscar economizar energia também, para que a gente poupe o meio ambiente. Então, tanto na etapa de produção, como na etapa de compras, a gente tem várias ações, como, por exemplo, o uso de embalagens, né, retornáveis, para que a gente use menos plástico. Então, a logística está cheia de atividades voltadas também para a gente contribuir com a preservação do meio ambiente. Merim, para aqueles estudantes que estão se formando ou aprendendo sobre logística, sobre administração, em um tempo onde a crise global tem afetado todas as pessoas, e principalmente a questão do meio ambiente, a sustentabilidade e os seus pilares. Queria que o senhor deixasse um conselho para eles, quais os caminhos que eles podem tomar para que possam aprender cada vez mais sobre logística verde e até evitar que o mundo, o planeta, entre em um colapso. Poxa, muito bacana a sua pergunta, José. Eu digo sempre que a responsabilidade pelo planeta e pelo meio ambiente é de cada um de nós. É minha, é sua e de todo mundo que está nos assistindo, né? A gente não pode transferir essa responsabilidade para nenhum ente federativo. Nós somos responsáveis por isso e cada um de nós pode fazer desde as pequenas coisas como coleta seletiva do nosso lixo em casa, né? Não aprender as formas adequadas de descartar pilhas, medicamentos, outros itens que possam denegrir o meio ambiente. Então, a dica que eu dou para todos os estudantes é que cada vez mais procurem informações sobre como tratar as coisas que a gente usa no nosso dia a dia, né? Pode ser uma caneta, pode ser um copinho plástico, pode ser um celular. Porque a gente, entendendo como essas coisas podem ser destinadas de uma melhor forma, a gente contribui para que a gente não denigra o meio ambiente. A segunda coisa, Josué, é que eu tenho visto aí, principalmente nos mais jovens, né, uma conscientização, né, relacionada ao consumo, né, consumo mais consciente. Então, eu já vejo aí muitas marcas, né, colocando que, olha, o meu jeans ele usou menos água para ser lavado. E aí existe já um mercado que opta por esse tipo de produto. Eu já vejo muitas ações aí também de estudantes buscando usar papel reciclado, não usar mais canudos plásticos, né? Então, eu vejo que a gente está indo num caminho muito bacana e que, de novo, cara, isso tem que começar por cada um de nós, né? A gente tem que dar esse exemplo. Então, a dica que eu dou é, cara, procure informações e procure ser esse elemento que vai contaminar o colega, né? Que vai falar, cara, pô, não faz isso não, faz daquela outra forma. E aí eu acho que a gente acaba criando essa corrente positiva, né? Eu chego e falo para o Josué fala para outra pessoa, e isso a gente vai ampliando essa conscientização aí. Muito bem. E você, estudante da administração, ou mesmo profissional da administração, se desejar aprender um pouco mais sobre logística, nós temos vários outros programas gravados no Logística em Movimento que abordam vários temas de grande importância para você enriquecer o seu conhecimento. Merim, quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, queria que você deixasse os seus contatos também. Vai ser um prazer aí a gente poder trocar essa ideia. Se quiserem trocar alguma ideia sobre logística, eu estou lá no LinkedIn, é só procurar lá Hélio Meirim, ou procurar lá no Instagram, @hrmlogística, ou diretamente lá no nosso site, www.hrmlogistica.com.br. Vai ser um prazer a gente dar continuidade nesse papo por esses outros canais aí também. Obrigado, Merim, pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer, José. Sempre que quiser contar com a gente, é só chamar, que falar sobre logística sempre é muito bom. E como a gente fala, a logística tem que estar em movimento. Isso aí. E você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Fique bem e, se puder, fique em casa. Até o próximo Logística em Movimento.